19, em nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas 19. Eu vou só fazer um apanhado, né? Para a gente saber como é que a gente chegou aí, né? Isso tudo tem um contexto. E o contexto aqui é muito conhecido, por isso que eu nem vou entrar nele, que é muito conhecido. Nós vamos falar aqui, igreja, do rei Josafá. Amém? Toda vez que a gente fala do rei Josafá, do que a gente lembra? Do quê? Das alianças malucas que ele fazia. Vai gostar de aliança ruim para lá. E o contexto aqui justamente é esse. Isso aqui, vocês lembram que ele foi visitar? Primeiro, vamos começar. Primeiro que ele casou o filho dele com a filha da Jezabel. Por quê? Porque tem crente que ninguém da igreja serve para o filho dele, né? Ou a filha. Os da igreja não servem, os em volta não servem, então temos que procurar alguém. Aí foi lá e achou a filha da Jezabel para casar com o filho dele. Já se aparentou errado. Podendo se aparentar ali, né, na comunidade, não. Vai buscar no mundo aquilo que precisa, que tem perto. Porque as mães, os pais sabem demais do que precisam os filhos, né? Mais do que Deus, então aí já começa por aí. Aí aparentou o seu filho com a filha da Jezabel, e aí se tornaram parentes, foi lá visitar os parentes. Chegou lá para visitar os parentes, que tem gente também que não sai da casa dos parentes, né? Aí o parente falou assim: Josafá, vamos guerrear comigo? Vamos subir, vamos tomar uma cidade ali? Aí Josafá falou: claro, meu povo é o seu povo, nós somos como vocês, vamos lá. Aí a gente conhece muito bem. Ele perguntou: não tem um profeta aqui? Que já tinham vários profetas falando: vai que vai ser bênção. Aí ele falou: tem um. Olha o que o Acabe falou: tem um profeta, mas ele não gosta de mim. Ele sempre profetiza o que é mal ao meu respeito. Então chama ele lá. Chamou o profeta, como nós conhecemos bem. O primeiro profeta deu aquela brincadeirinha, falou assim: ó, vai que vocês vão se dar bem. Aí ele falou pro profeta: não, fala a verdade para mim. Aí o profeta falou: então, vai que você vai morrer. Aí ele mandou prender o profeta. Vocês lembram disso? Aí o profeta falou: então, se você voltar vivo, não foi Deus quem falou. O que aconteceu? Morreu. E o Josafá foi de linha de frente. Vocês lembram disso? O Acabe, gente boa demais, falou assim pro Josafá: ó, você vai vestido de rei e vai de posição de destaque, você vai se destacar. Aí o outro exército pensou assim: ó, vamos matar o rei que acaba a guerra. Foram tudo em cima do Josafá, mas aí eles perceberam que não era o Acabe, era Josafá. E a gente sabe que no final Deus deu um livramento para ele, ele não morreu. Aí depois disso tudo ele fez o quê? Voltou para casa como nada tivesse acontecido. Aí inicia o capítulo 19. Amém? Contudo, Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e admoestou, dizendo: devias tu emprestar auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Vocês veem que interessante, igreja. Ele chega como nada tivesse acontecido. Primeira boa-vinda do profeta, vai falar para ele: o que você tem com o ímpio? Por que você tem que ajudar o ímpio? A gente acha que tem que ajudar todo mundo, não acha? Não, não tem, queridos. Por que a maioria da gente está sofrendo? Porque está se aliançando com quem não devia. E se aliançar aqui, igreja, ou prestar auxílio, é o mesmo que está ajudando. A gente está ajudando as pessoas irem para o buraco. Está ajudando elas se afastarem do Senhor. Está ajudando elas se darem mal. Está demonstrando apoio ao que elas estão fazendo. E você sabe o que acontece? Vocês vão ver o que acontece. A gente sempre se dá mal. E a palavra está dizendo aqui no versículo 3 o seguinte: contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens de idolatria e os postes de ídolos da terra, e dispuseste
o teu coração para sinceramente buscar a Deus. Igreja, a palavra do Senhor veio sobre ele, falando que iria vir sobre ele uma grande ira da parte de Deus. E essa mesma palavra está dizendo que esse mesmo homem aqui, ele tem a favor dele, que ele se dispôs em buscar a Deus sinceramente. Então é uma pessoa que busca a Deus, mas que faz aliança com quem não presta. É uma pessoa que busca a Deus, mas caminha com quem não presta. É uma pessoa que busca a Deus, mas não sai do meio de quem não presta. O que está acontecendo com essa pessoa aqui? Olha só o que vai vir sobre ela. Versículo 4. Residia Josafá em Jerusalém e percorreu. Aí é o seguinte, para você entender o que vai acontecer. Quando ele recebe essa notícia, ele cai em si. E ele percebe que por se aliançar com esse tipo de pessoa, todo o serviço que ele fez estava caindo por terra. O povo estava se afastando de Deus. Então ele resolve trazer o povo de volta para perto de Deus. E diz assim, ó: Josafá residia em Jerusalém, percorreu toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele voltou à igreja, e aí ele fez o que? Ele levantou juízes, e ele falou para os juízes assim, ó: presta atenção de que maneira vocês vão julgar. Isso aí eu estou adiantando para vocês, está no versículo 7, tá? Presta atenção de que maneira vocês vão julgar, porque vocês vão julgar em nome do Senhor. Então façam as coisas direitinho, façam as coisas certas, ajam com justiça. No Senhor não existe injustiça. Depois disso ele vai e ele coloca alguns sacerdotes. Eles falam: cuidem da lei do Senhor, cuidem do povo de Deus. Depois ele institui também um sumo sacerdote, ou seja, toda a hierarquia e tudo ali, como que eu posso dizer, a estrutura para voltar o povo a Deus. Ele vai e restaura essa estrutura que estava abalada ou que até mesmo parecia não existir, mas ele restaura tudo isso e se voltam a Deus, igreja. Versículo... Não, querido, eu que sei qual que é o versículo que nós estamos, queridos. O que vocês estão arrumando? Ó, nós vamos agora para o capítulo 20, versículo 1. Calma, gente, porque senão o que, que vai acontecer? Nós não vai ler, eu falei que é 2 capítulos. Se nós ler um por um, nós não chega lá. Amém? Então deixa o pregador pregar, pelo amor de Deus. Capítulo 20, versículo 1. Agora o que acontece? Agora já está instituído novamente a presença de Deus sobre aquele povo. Agora eles novamente estão buscando a Deus. Agora ele acabou de entender que ele saiu de uma aliança perversa e ele tem que buscar a Deus. Com quem que você busca a Deus? Com o povo de Deus. Você não busca a Deus com ímpio, você busca a Deus com o povo de Deus. Você caminha com as leis de Deus com o povo de Deus. Você fala de palavra de Deus com o povo de Deus. O ímpio não compreende as coisas do Senhor. Então, por isso que às vezes a gente perde tempo debatendo, discutindo com o ímpio e não adianta nada. Amém? O ímpio, igreja, na verdade a palavra ímpio aí, ele se opõe ao que Deus faz. Ele se opõe à vontade de Deus. Ímpio quer dizer ignora a Deus, se afasta de Deus, não quer saber das coisas de Deus. Esse é o ímpio. E a gente está sempre do lado do ímpio, se aproveitando das coisas do ímpio, né? Agindo como um ímpio. Não é verdade? Então a gente precisa ficar um pouquinho mais atento com isso aí. Mas a gente está falando de restauração. Aí no capítulo 20, olha que coisa interessante. Depois que ele vai, restaura tudo, busca Deus, o negócio está firme, está um fervor danado. Aí fala assim o capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar
ou vieram atacar o reino de Josafá. Então olha que coisa interessante. Enquanto Josafá está lá no meio dos ímpios, está lá com Acabe, parece que está tudo normal. Aí quando ele decide buscar a Deus e trazer o povo para a presença de Deus, o que acontece? Os inimigos se levantam contra o reino de Josafá. Não parece que quando a gente toma a posição certa e começa a seguir a Deus, e começa a fazer o que tem que ser feito, parece que a coisa piora? Sim ou não? Não parece, né? Eu estava conversando ontem aqui com a irmã Karina, estava aqui, a gente estava até lembrando daquele filme do Peregrino, quando aquele senhor entra naquela porta, né? E começa a varrer, e a poeira sobe, e depois ele vem com o borrifador. Então, quando começa a mexer, começa a limpar, parece que ficou pior. Estava a poeira toda caidinha, o ambiente parecia limpo e o chão estava sujo. Começou a varrer, imundiçou tudo. Então parece que quando a gente toma uma posição diante de Deus, parece que as coisas vão ficando piores. Amém? Só o que a gente não lembra é que tá ruim. Não é porque ele se posicionou em Deus. Tá ruim é porque ele fez aliança com Acabe. Só que a gente pega parte da nossa trajetória e dá amnésia. Aí você fala, mas agora que eu estou buscando a Deus, parece que ficou ruim. Mas você se esquece que aquilo que você está pagando é o boleto antes da busca de Deus. Não é o boleto da busca de Deus. O boleto da busca de Deus vai chegar depois. Sempre, como a gente conhece bem, você compra parcelado. Amém? Vamos lembrar da Avan. Pagamento para daqui 60 dias. Então é isso. A gente está vivendo hoje, mas o boleto vai chegar daqui 60, 90, 120, um ano depois. E a gente se esquece disso. Aí a gente acha que está pagando a conta da semana passada, mas não está. Então, o Josafá, quando ele recebeu a notícia de que Deus iria vir sobre ele, o que ele fez? Voltou-se a Deus, buscou a Deus, trouxe todo o povo para buscar a Deus, e depois que eles estão bem com Deus, os inimigos se levantam e vêm contra ele. Por quê? Porque Deus havia falado que ia se irar contra ele, sim ou não? Por causa da aliança que ele fez com Acabe. Ou seja, toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência, e a gente se esquece das consequências. E aí continua o texto e vai dizer o seguinte, igreja. Esse pessoal se levantou contra ele, no versículo 3. Então Josafá sentiu um grande medo. Por quê? Era muita gente, uma multidão, um exército gigante que estava vindo sobre ele. Ou seja, naturalmente falando, humanamente falando, ele ia ser esmagado. Não tinha o que ser feito. Então, é como se fosse, para a gente entender, um de nós lutando com 50 pessoas. Não tem jeito. Pode ser o fera, mas vai apanhar, porque é 50, né? Aí para piorar, é um de nós igual o Luan brigando com 50 Luiz Felipe. Tem chance? Não tem chance, né? É só para a gente entender. Aí para ficar pior, não é nem o Luan, é o Francisco lutando com o Felipe. Só que 50 Felipe. Tem jeito? Não. Então é basicamente o que estava acontecendo aqui. Eu estou ilustrando para vocês entenderem que o negócio era impossível diante dos homens, impossível diante do natural. E aí, quando a coisa torna-se impossível, é natural que a gente sinta medo. Isso é natural. E a palavra de Deus diz no versículo 3: então Josafá sentiu um grande medo. Mas aí ele já estava com jeito com Deus, firme com Deus, sim ou não? Ele já tinha buscado a Deus, ele já tinha reconstruído a estrutura de Deus, de busca ao Senhor. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: ele decidiu buscar o socorro do... Igreja, aí é onde muda toda a nossa vida. Muitas vezes a gente pega e se esquece de que o socorro nosso, em situações desse porte, impossíveis, só pode vir de uma pessoa, só pode vir do Senhor. Não tem outra solução, apenas o Senhor. O sobrenatural, o impossível, só Deus. Amém?
Então Josafá, ele sabia disso. Nesse momento aqui ele estava bem com Deus. Então ele fala o seguinte: não tem outra situação, eu vou ter que buscar a Deus. O meu socorro vem do Senhor. Provavelmente já tinha lido até um salmo, né? E aí ele vai lá e decidiu buscar o socorro do Senhor. E fez o que, a igreja? Posicionamento. E convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Presta atenção. O que iria vir sobre aquele país era só sobre ele? Era ele que ia sofrer as consequências ou era todo o povo? Era todo o povo. Então, se era todo o povo, todo mundo tem que buscar. Amém? Ah, eu estou com uma situação sobre a minha família. Quem que tem que buscar Deus? Eu e minha família. Não é só eu não sou o herói. É minha família. Eu estou com uma situação sobre a igreja. Quem que tem que buscar? Eu e a igreja. Nós não somos heróis. Nós somos dependentes do Senhor. Então, se o problema está vindo para toda a tribo de Judá, então toda a tribo de Judá vai jejuar e vai buscar a Deus. Se está vindo sobre minha família vai buscar a Deus. A irmã Karina postou um filme lá. Depois a Sossego vai postar um link. Tem de graça aquele filme lá, tá, gente? Então a Sossego vai postar o link lá gratuito. E vocês vão assistir, quem quiser, claro. E vocês vão ver que aquela família deu um BO sobre o líder da família. E quando o líder falha, quem que paga o pato? A família. Então, se a família está pagando o pato, quem que tem que buscar Deus? A família. E vocês vão ver que é interessante isso. O líder, cabeça dura, deu ruim, mas a família não deixou de buscar a Deus. Amém? E a mulher lá é uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa. Presta atenção nesse filme lá. Amém? Vamos continuar aqui o nosso texto. Então, igreja, seguinte, agora ele convoca o jejum nacional em toda a terra de Judá, e o versículo 4 diz o seguinte: e todo o povo de Judá se congregou. O que é congregou? Se uniu, se juntou em um espaço, ou em uma igreja, ou em uma praça, mas se uniu. Para quê? Para congregar. Tem gente que acha que tem que congregar cada um na sua casa, que tem que buscar cada um na sua casa. Não, mas unidade gera poder de Deus, gera agir de Deus. Amém? Então vai dizer o seguinte: todo o povo se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada onde? Na casa de Yahvé, na igreja. O templo do Senhor. Amém? Então aonde que eles congregaram? Na igreja. Mas o povo hoje acha que tem que congregar em casa. O rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade, no pátio novo. O que ele fez, igreja? Ele assumiu a sua responsabilidade. Quem ele era? O rei. Então ele tinha uma responsabilidade maior que os outros. Ele não era melhor que ninguém, mas a sua responsabilidade era maior. Tanto que faz diferença que quando ele se afastou do Senhor, fazendo alianças ruins, o povo se afastou do Senhor. Quando ele resolveu buscar a Deus e restituir a ordem, o povo voltou-se a buscar a Deus. O quanto é importante uma liderança. Amém? Então ele se posicionou como líder. E aí ele começa a exaltar quem é Deus. A gente vai aprender a orar nisso aqui, mas como é muita informação, vou ter que pular algumas. Os próximos 2 versículos aqui, ele vai exaltar a Deus e falar para Deus quem Deus é. Deus sabe quem Ele é, igreja? Então quando você diz para Deus quem Ele é, sabe para quem que você está afirmando? É para você, Ele sabe quem Ele é. Então quando você fala, Senhor, Tu és poderoso, Ele sabe que é poderoso? Sabe, mas nós precisamos afirmar isso dentro de nós, que Ele é poderoso. Senhor, Tu é capaz de realizar infinitos milagres e coisas extraordinárias. O Senhor sabe disso? Quem que não sabe? Somos nós. Então é nós que temos que afirmar isso dentro de nós. Então, quando nós exaltamos a Deus,
Não é que nós estamos mostrando para Ele quem Ele é. Nós estamos relembrando a nós mesmos qual Deus que nós servimos. Então ele se levanta e ele fala de quem é esse Deus. Depois ele fala das promessas que esse Deus fez. Depois ele fala de que Deus mandou poupar esse povo que agora está vindo sobre eles. Então ele vai orando. Aí no versículo 9 ele diz o seguinte, continua na oração: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, erguemos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás, e não só ouvirás e nos salvará. Não adianta, igreja, eu pedir o auxílio de Deus se eu não creio que Ele está ouvindo. Não adianta eu pedir o auxílio de Deus se eu não creio que Ele está ouvindo, que vai me livrar. Não só ouvir, Ele ouve e livra. Amém? E isso, igreja, se você for olhar na sua Bíblia aí, tem um ponto de exclamação no final. O que quer dizer isso na língua portuguesa? É uma afirmação. Ele não tem dúvidas de que Deus está ouvindo e não tem dúvidas de que Deus vai salvar. E ele fala claramente: ainda que nos venha qualquer situação ruim, ainda que nos venha qualquer situação terrível, ainda que aconteça qualquer coisa, onde que ele vai estar? Na igreja, clamando ao Senhor, buscando a Deus, porque certamente Ele vai nos ouvir e vai nos salvar. E Ele não só está dizendo isso, mas nesse momento Ele está fazendo. Porque falar é fácil, fazer é outra coisa. Então Ele está fazendo. E aí no versículo 10: agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, aí ele vai falar, igreja, que quando eles estavam subindo, Deus mandou poupar esse povo, e agora esse povo quer tomar as terras deles. Vai falar para Deus, tudo isso aqui está falando com Deus. Aí no versículo 12: o nosso Deus, acaso não exercerá teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Aí, igreja, essa palavra poder aí, no original, ela está falando sobre força humana. Então, o que o rei está dizendo para Deus é o seguinte: nós não temos força, humanamente falando, para combater esse grande exército. É impossível para nós. Não está falando de poder, né? Porque na época nem existia um poder bélico. Está falando de força humana. Eles não tinham forças. Às vezes nós estamos passando por situações, por guerras externas e internas, a quais a gente não tem força para suportar. Quantas pessoas tentam tirar a própria vida? Por quê? Porque não tem força humanamente falando para suportar aquele desafio. Quantas pessoas estão passando por situações terríveis e muitas vezes se desespera, chora, esperneia e tudo mais, e quer, né? Eu não tenho mais condição, agora não tem o que ser feito, né? Humanamente falando, não tem mesmo. E é isso que ele está declarando para Deus. É você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não posso fazer nada. Tudo que eu poderia fazer, eu estou fazendo, que é buscar ao Senhor, que é buscar o teu auxílio, que é buscar de todo o meu coração. Buscar meu socorro em ti é a única coisa que eu posso fazer. E não buscou mais nada, igreja. Mas a gente é assim. A gente busca a Deus e paralelamente vai buscando outras coisas. Por quê? Deus não é o plano A. Se caso der errado, eu tenho o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Deus é o único plano. Amém? Deus não é o plano A, Deus é o único plano. Quando a gente coloca Deus como plano A, é sinônimo que a gente tem o plano A, o B, o C, D e o E e vários outros planos. Porque pensa numa mente fértil, é a mente do ser humano. Mas quando a gente coloca Deus como o único plano, o que a gente faz? A gente deposita todas as nossas fichas, toda a nossa força, todo o nosso ser naquilo, porque é a única coisa que pode me livrar, mais nada.
Então não tem como. Ou Deus age, ou nós vamos padecer. É o que o Josafá estava pensando. Ou Deus age, ou nós vamos padecer. Mas às vezes a gente está buscando de outras formas, não tá? Sim ou não? Sempre assim. A gente tenta buscar sempre de outra forma. Sempre dando um jeitinho, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Na verdade, igreja, na verdade, daqui a pouco o texto vai mostrar o que tem que ser feito. É o mais fácil que tem que ser feito, mais simples, mas é o que a gente torna mais difícil. Porque a gente gosta de coisas difíceis, nós não gostamos de coisa fácil. Vocês lembram aquele homem que estava do lado do tanque? E o Jesus chega do lado dele e fala para ele assim: o que você quer? Ao invés de ele falar que quero ser curado, ele fala que não tem ninguém para jogar ele no tanque quando as águas se movem, porque de vez em quando aparece um anjo. Ou seja, a gente não quer as coisas simples, fáceis, a gente quer o mais difícil. Diga-se de passagem, nós temos preferido sacrificar do que obedecer. E obedecer é muito mais fácil do que sacrificar. Amém? Vamos continuar o texto aqui. E ele diz que não tem poder suficiente, ou que não tem força humana suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti. Estão entendendo? Senhor, estão vindo contra nós. Nosso exército não tem como lutar. Eu não sei o que fazer. É bom quando a gente não sabe o que fazer? Para nós não é bom, mas para Deus é excelente. Porque enquanto você sabe o que fazer, você vai tentar fazer uma caquinha, né? Vai piorar a situação. Deixa comigo que eu vou piorar. É assim que a gente faz, não é? Vou dar um exemplo para vocês. O Filipão está aqui, ele vai saber disso. Às vezes a gente vai lá na roça, lá, esse tempo de chuva igual tá, encrava um caminhão. Não vai sair. Aí podia chamar um trator para puxar, mas aí a gente fala: não, deixa que eu já sei o que eu vou fazer. Aí entra lá, pronto, aí acaba de acelerar, encosta o cardan no barro, o caminhão já cai para a ribanceira, aí já não dá para puxar para frente, ou seja, aí que piorou. A gente é desse jeitinho. Quando a gente fala: eu não sei o que fazer, Senhor, faz. Aí, quando eu estou sabendo o que fazer, pensa numas cabecinhas férteis. É uma burrice em cima de outra burrice. Gente, é tanta burrice, mas tanta burrice que eu fico imaginando como é que pode, né, a pessoa ser tão incapaz de compreender a sua burrice. É impressionante, né? Porque a gente consegue compreender a burrice do outro, sim ou não? Então não é falta de inteligência e sabedoria. Porque quando o outro me fala que está fazendo aquilo, vai ser burro para lá, como é que você fez isso? Mas eu fiz igual. Então quer dizer, ambos são burros. Mas não estou falando de burrice, estou falando de burrice de a gente se envolver com coisas que vai nos levar para o buraco, a gente sabe. E o pior, igreja, é que sempre a gente é alertado antes. Olha o caso do Acabe. A palavra de Deus já dizia desde o início para a gente não andar em julgo desigual. Já dizia Deus desde o início para não casar os nossos filhos com os filhos dos ímpios. Já dizia desde o início para a gente não fazer aliança com o inimigo. Tudo isso ele fez, sabendo que não deveria fazer. Da mesma forma é a gente, né? Eu já falei isso 500 vezes. Gente, olha o buraco lá fora. Parece que a gente já vai quicando para cair no buraco. Tá vendo que tá lá o buraco, gente? Não é assim? É sempre assim, ó. Tá numa rodovia, tá lá a sinalização: curva acentuada à esquerda, diminua a velocidade. A pessoa vai e acelera mais, passa reto na curva. Tá sendo alertada, gente. Vamos ficar atento, ó. Estamos sendo alertados. Por que existe uma sinalização antes de uma curva perigosa? Para que ninguém se acidente lá. Você vai descer ali naquela curva do inferninho ali, que o pessoal fala ali, que é perigosíssimo. Lá em cima está, ó, longo trecho em declive, curva perigosíssima lá embaixo, reduz a velocidade, faz não sei o que, vem um encarar dentro do buraco. É o que a gente está fazendo. A palavra vem nos alertando dia após dia. E não é dia, eu vou falar mais, é ano após ano. E a gente vai se arrebentando. Olha que interessante. E aqui vai explicar o porquê. Esse texto é maravilhoso, Filipão. Aí continua o texto aqui e diz aqui, ó: então não sabemos
o que fazer. Contudo, voltamos os nossos olhos para ti. E agora que interessante. E todos os homens de Judá, com quem? Com suas mulheres. E quem mais? E seus filhos. E até mesmo as crianças de colo. Estavam ali em pé buscando ao Senhor. Mas hoje em dia, né? Uma comodidade tremenda. O homem busca, a mulher não busca. Os filhos, tadinho. Os filhos não sabem orar, não precisa. As crianças de colo vão para o playground e tudo mais. Ninguém precisa buscar a Deus. Não se ensina isso, né? Aí quer ensinar o filho a buscar a Deus com 18 anos. Mais uma vez eu vou dizer: sabão não espuma em cabeça de burro velho. Não vai buscar, porque com 18 anos ele já conhece o mundo. Ele não quer saber das coisas de Deus. Amém? Ensina a criança no caminho em que se deve andar, quando ainda tem idade para isso, diz o texto lá. Então, é pequenininho que a gente começa a ensinar, que depois de burro velho, esquece. Amém? Mas a gente faz o quê? Paga para ver. Porque, de certo, o oleiro não conhece o vaso, né? Então, o vaso sei mais do que o oleiro. Então, ele fala, ensina o filho. Você fala, não, deixa comigo. Quando tiver 18 anos, eu faço o que tem que fazer. Eu sei mais do que quem me criou. É assim que funciona. Mas aqui não. Esse povo, todo mundo estava buscando. E olha só o que acontece, igreja, quando todo mundo... Então, sua casa está buscando a Deus? Comece por sua casa para buscar a Deus. Eu ia falar só do casal aqui. Quando o casal ora junto, no mesmo objetivo, algo fantástico, fora do comum acontece. É só vocês começar a compreender isso aí. Ah, eu não acredito. Faz o teste. Começa a alinhar. É difícil de alinhar a família toda. Alinha pelo menos um casal. Mesmo objetivo. Mas o que está acontecendo? Os casais, cada um ora por uma coisa. Um está orando para sair da dívida, o outro orando para se endividar. Um está orando para comprar um carro, o outro orando para comprar uma casa. Um orando para comprar um helicóptero, o outro para comprar uma lancha. Um orando para estudar, o outro orando para comprar uma televisão. Aí fica difícil, né? Cada um orando por coisa. Um orando pela saúde e o outro orando pelo plano de saúde. Aí fica difícil, né? Tem que ter concordância. E vamos continuar. Por quê? Olha o que acontece, igreja. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel. Quem é Jaaziel? Profeta. Amém? E olha o que acontece. Esse Jaaziel, ele era descendente do Asaf, tá, igreja? E no meio do povo, reunido em assembleia, aí no versículo 15 diz assim, ó. E falou o profeta. Qual profeta? O Jaaziel. Prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Você acha que esse negócio de distração é de hoje? Não, o povo sempre andou distraído. Por isso que o profeta, antes dele profetizar, o que ele fala? Presta atenção. Para de ficar indo no banheiro, para de beber água, para de ficar olhando para os outros, para de ficar fazendo o que não tem que fazer e presta atenção. Não sou eu, é o profeta que está dizendo. Amém? Está escrito isso ou não está? Sim ou não? Tá? Então, prestai atenção. Assim diz o Senhor, não temais. O que o Josafá tinha no início da oração? Medo. Aí, o crente desavisado, desantenado, desligado, está lá nesse culto. Acabou de chegar diante do Senhor e falou: Senhor, nós temos medo. Eu estou extremamente medroso. Eu não sei o que fazer. Aí Deus responde através do profeta. Primeira coisa, não tenha medo, não temais. Aí está ele esperando a resposta de Deus. Fala Deus. Fala Deus. E Deus está falando: não temas. Primeira coisa, já recebeu a resposta. Por que o profeta fala para ficar atento? Se não estiver atento, Deus te responde, você não percebe. Aí continua. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Sabe o que está acontecendo, igreja? É bem simples. É só a resposta de Deus até agora. Primeiro, Josafá recebeu a notícia que estava vindo um grande exército contra ele. Então ele ficou sabendo que estava vindo um grande exército, ficou com medo e clamou a Deus.
e falou para Deus: Deus, nós não temos força humana para isso. Aí Deus responde: primeiro, não tem mais. Segundo, não tem mais o quê? Essa multidão que está vindo contra você. Por quê? Porque agora a luta não é sua, agora a luta é minha. Ou seja, se você não tem condições para vencer, agora chegou o campeão. Amém? Se você não tem exército para vencer, agora chegou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o general de guerra. Amém? Então agora você está tranquilo. E no versículo 16: amanhã descereis contra tal exército. Então, igreja, a gente tem que enfrentar as lutas. Deus está conosco? Tá, mas nós precisamos enfrentar. O que a gente quer de Deus? Senhor, eu vou sentar aqui, o Senhor vai lá guerrear, hein? Não, olha o que Deus fala: amanhã. O que é isso, igreja? Deus nos tratando. Sabe o que Deus quer? Fazer a gente enfrentar os nossos medos. Sabe o que precisa para descer? O que precisa para me descer contra esse exército? O que mais? Mais importante é a coragem. O que precisa? Fé. Por que eu preciso de fé? Porque eu estou descendo contra um exército que eu não tenho como lutar. Então eu preciso ter fé para acreditar que é Deus quem vai lutar por mim. Agora, eu acreditar isso longe do exército inimigo é fácil. O difícil é eu acreditar isso cara a cara. E se Deus não vier? E se a dúvida surgir? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente ter fé fora do combate é fácil. O difícil é ter fé na hora que precisa. Quantas pessoas falam: mas eu tenho uma fé? Tem, mas não usa. Tem, mas quando precisa, né, lhe falta. Então, a fé é para ser exercitada quando a gente mais precisa. E quando a gente mais precisa? Quando algo é possível diante de nós. E aí o texto vai dizer o seguinte: olha que legal isso aqui, gente. É muito interessante. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles subirão pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de frente o deserto de Jeruel. Mas no versículo 17 diz assim: olha, não tereis que lutar nesta batalha. Vocês vão descer, vocês vão ficar de frente com o inimigo, mas vocês não vão ter que lutar. Por quê? Quem que vai lutar? É Deus. Aí, só que é o seguinte, igreja: já que não vai lutar, vamos sentar? Não. Tomai, lê o texto. Tomai posição. O que é isso, igreja? O que a gente está falando aqui faz 10 anos? A igreja só tem 5, mas faz 10 que a gente fala. 5 eu venho profetizando. Posicionamento. O que Deus espera de nós, igreja, não é que a gente saia lutando, não. A luta é Ele que luta. Ele espera de nós posicionamento. Amém? Agora, a gente quer vencer batalha, quer vencer luta, mas não quer se posicionar em nada. Ah, eu estou com um vício muito grande. O que eu preciso fazer? Me posicionar diante desse vício. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Ah, eu estou com uma dívida muito grande. O que eu tenho que fazer? Me posicionar. Ah, eu estou com uma enfermidade. O que eu tenho que fazer? Me posicionar. Ah, eu estou com uma necessidade. O que eu tenho que fazer? Me posicionar. De que forma? Se posicionar para vencer. Porque é Deus que está lutando. Mas eu preciso fazer o que, igreja? Me posicionar. E olha só, posiciona, mas não faz merda não. Está escrito aqui o texto, ó. Posição, mas fica parado e observa o livramento. Amém? Deus se posiciona, mas não faz caca não. Se posiciona e fica parado, só observa o livramento. Mas o que o crente faz? Ela se posiciona e quer a bola. Deixa que eu faça o gol. Vai dar ruim, gente. É só se posicionar para quê? Para poder enxergar o livramento. Por quê? Se você se posicionar e quiser fazer alguma coisa, você vai tirar da conta de Deus e colocar na sua. Sobre essa igreja aqui tem uma palavra. Qual que é a palavra sobre a igreja? Os 300. Por que é 300? Vocês lembram? Deus fala assim, ó: se fosse esse exército todo, poderia correr o risco de vocês vencer e achar
que foi pela força de vocês. Por isso que Deus colocou algo impossível. 300 contra um exército de milhões. Que é para quê? Para ver que não tinha condições nenhuma chance naturalmente falando. Então é o que Deus está falando. Toma posição e fica parado e observa o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois e nem vos assusteis. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém? Então é bem simples. Tem um exército vindo contra o rei Josafá. Exército que vai aniquilar ele naturalmente falando. Mas Deus falou que para ele, vai contra esse exército. E como ele estava com medo, fica tranquilo, não vai nem ter que guerrear. É só se posicionar e enxergar o grande livramento que Deus vai dar para vocês. Amém? E aí, igreja, versículo 18. Olha só que interessante isso aqui. Já tinha acontecido a batalha? Quando que vai ser a batalha? Amanhã. Mas que dia que Deus falou? Hoje. Todo mundo entendeu isso, né? Que dia que vai acontecer a batalha? É porque é segunda que os B.O. chegam, viu, igreja? Mas que dia que Deus falou? Hoje, domingo, dia de tranquilidade. Então presta atenção nisso, crente ligado. Não finge que não está entendendo não o que eu estou falando. Então, hoje você está ouvindo o que você precisa para amanhã. Amanhã não vai ficar chorando, se desesperando não. Você está escutando hoje, amém? Se posiciona, fica quietinho e observa o livramento. Continua, versículo 18. Josafá fez o quê? Se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar o Senhor. O que eles estavam fazendo, igreja? Agradecendo, Carlos Eduardo. Agradecendo. Porque comemoração é só depois do livramento. Ele já sabe o que vai acontecer. Então ele está o quê? Agradecendo. Por que ele está agradecendo? Porque ele tem certeza que Deus vai livrar. É isso, a certeza, convicção no coração. Então, se Deus falou, o que eu vou fazer? Agradecer. Vocês estão entendendo aqui? Temos tempo, ó. Primeiro ele está com medo, depois ele clama a Deus, depois Deus responde, depois ele agradece. Mas tudo isso já aconteceu? Não. Vai acontecer que dia? Estão entendendo? Amanhã, segunda-feira. Continua o texto e diz assim, ó: os levitas, versículo 19, os levitas da descendência dos coatitas. Ah, outra coisa que eu vou achar interessante isso aqui. Por quê que quando a gente está com o coração grato ao Senhor, a gente adora diferente? Vocês perceberam isso? Sabe por quê? Porque adoração é agradecimento. Então toda vez que eu chego diante de Deus para adorar, eu estou agradecendo a quem? A Deus. Por isso que eu não estou nem aí com o povo que está me vendo. Amém? Por isso que eu não fico com vergonha, por isso que eu ergo a minha voz, por isso que eu faço o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não estou fazendo para o povo, eu estou fazendo para Deus. Eles se prostraram e começaram a louvar e adorar a quem? Ao Senhor. Então é a Deus, não é o povo. O povo não recebe adoração, o povo não recebe louvor. Quem recebe é Deus. Amém? Qualquer dia eu vou falar sobre isso. Existem cânticos que é para a igreja, mas louvor e adoração para Deus. Amém? Vamos continuar então. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Então eles continuaram adorando, louvando, festejando. Gente, quando a gente está com problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Chorar, se desesperar e ter uma ansiedade pelo que vai acontecer. Por quê? Porque a gente não tem uma palavra de Deus, ou a gente não deu atenção à palavra de Deus. Por isso o profeta inicia dizendo: presta atenção. E ele prestou. Quem presta atenção na palavra de Deus começa a agradecer a Deus. Amém? E recebe a promessa de Deus e começa a agradecer a Deus. E aí eles começaram a agradecer a Deus. E aquele louvor, aquela maravilha, só bênção. E no versículo 20: no outro dia,
ao romper da aurora, eles se levantaram e fizeram o quê? E partiram, igreja. Fizeram o que tinha que fazer. Então presta atenção. Hoje, no domingo, a gente ouve a palavra. E na manhã, segunda-feira, a gente coloca a palavra em prática. Amém? Em prática. Senão, não vai acontecer nada. Então, o que eles fizeram? No outro dia, se levantaram, partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me. Você presta atenção nisso aí? Toda vez que alguém vai falar alguma coisa importante, primeiro ele tem que chamar a atenção. O povo está sempre disperso. Aí ele faz o quê? Ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Olha o que ele vai falar. Olha o que Deus está te falando aqui essa manhã. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus. O que é isso, igreja? Que linguagem é essa? Que tradução é essa? Crede sem sombra de dúvida, sem hesitar, sem pensar, sem sombra de dúvida. Não é dúvida, é sombra de dúvida. Vocês estão entendendo o que está dizendo isso aí, né? É aquele sentimentozinho, será que vai dar certo? Não. Não tem nem esse sentimento. Ah, mas não tem mais nem menos. Crede sem sombra de dúvidas. Mas crede em que, igreja? Ouve-me, Judá, moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus. É para crer em Deus. Não é para crer no milagre. É para crer em Deus. Qual que é o nosso problema? Vamos falar isso aqui. Qual que é o nosso problema? A gente só crê em Deus por causa do milagre. Mas a gente não tem que crer no milagre, a gente tem que crer em Deus. Porque o milagre é milagre, igreja. Mas Deus é Deus. Milagres acontecem, mas Deus é Deus. Ele é o autor do milagre. Quando o milagre acontece? Quando Deus quer. Se Deus não quiser, não tem milagre. Aí eu vou acreditar em Deus por causa do milagre. Aí não tem milagre, eu vou acreditar que não tem Deus? Sim, mas se eu acreditar que tem Deus, eu acredito que tem milagre. Porque o milagre depende de Deus e Deus não depende de milagre. Entenderam? Entendeu aí, Seco? O milagre depende de Deus, mas Deus não depende de milagre. Amém? Continua. Carlos Eduardo, só você mesmo. Aí diz aqui o texto, igreja, vamos lá? Olha só que legal. Ao sair, o rei Josafá exclamou, crede sem sombra de dúvida, o Senhor vosso Deus. Aí presta atenção nisso aqui, igreja. Olha que sensacional. Carioca, sensacional isso aqui, olha só. E estareis sempre seguros. Quem crê em Deus está de que maneira? Sempre seguros. Mas não é só isso não. Presta atenção agora, crente ligado. Confiai nos... Aí é difícil, né? Confiar no profeta. Quem que é o profeta dos nossos dias? Aquele que proclama a palavra de Deus. Amém? Então quem que é o profeta dos nossos dias? Aquele que proclama a palavra de Deus. E aí o que acontece? Se a gente ouvir, sereis bem? Está todo mundo bem sucedido aqui, sim ou não? Uma bênção, só vitória, só bênção. Por quê? Estão crendo no profeta de Deus. Não é isso? Por isso é só vitória. Amém? Não é isso que está dizendo o texto? Pastor, não está bem assim. Não está, gente? Que pena. Por que não está? Talvez não está depositando confiança no homem de Deus que está sobre a sua vida. Amém? De que adianta, igreja? Eu acreditar que o meu pastor é um homem de Deus, mas eu não acredito no que ele fala. De que adianta eu acreditar que Deus é na vida do homem que está sobre a minha vida, um homem de Deus está sobre a minha vida, mas eu não acredito no que ele está falando. De que adianta eu acreditar que ele conhece a Bíblia, mas eu não acredito no que a Bíblia diz? De que adianta? Aí eu quero ouvir uma palavra, mas eu não acredito na palavra. Aí eu quero ouvir uma palavra, mas eu não acredito na direção. Pastor, o que é acreditar? Acreditar é seguir. O profeta, quem que falou com eles? Foi Deus? Foi, mas através de quem? Do profeta. O profeta até, eu nunca muito ouvi falar. Vocês já ouviram falar nesse profeta? Alguém já ouviu falar? Não é um profeta dos mais famosos aqui, não é um profeta hypado aqui com os mais famosos, não. É um profeta até tranquilo aqui na Bíblia. Tanto que tiveram que fazer o quê? Sabe como é que funciona, Carlos Eduardo? Funciona assim, Quando eu vou cortar cabelo em Tirapuã,
Aí eu falo que eu sou lá do salão do Carlos Eduardo. O que eu falo? É lá no Cadu. Todo mundo conhece o Cadu? Sim ou não? Mas se o Luan for cortar cabelo e tira põe, e ele quiser saber, explicar quem ele é, o que ele tem que falar? Eu sou irmão do Cadu. Porque aí já vai saber quem ele é. Amém? Então é mais ou menos aqui. Por isso que falou assim: o profeta é filho de não sei quem, parente de não sei quem, da família de Asaf. Porque o Asaf é conhecido. Amém? Mas o profeta não. Mas só que o que foi interessante? Ele já está na 4ª, 5ª geração de homens de Deus na mesma família. Que bênção. E aí continua o texto e diz assim, ó. Olha só que coisa interessante. Aí o profeta vai e fala para eles, ó, fica tranquilo, essa guerra não é mais sua, agora a guerra é de Deus. Se levanta amanhã de manhã e vai lutar, se posiciona, mas não faz nada, fica quietinho e veja o grande livramento. O que eles fazem? Exatamente o que o profeta pediu. Aí eles estão se levantando para ir. Josafá falou, deixa eu dar mais uma animada nesse povo, né? Aí o Josafá soltou essa daqui. Eles já estavam dispostos a obedecer, mas o Josafá soltou mais essa aqui. Sabe o que o Josafá falou? Ó? Estareis sempre seguros. Confia nos profetas. Mas presta atenção, igreja. Confia nos profetas do Senhor. O negócio não é o profeta. O negócio é o Senhor. Amém? Porque tem gente confiando com qualquer profeta. O profeta fala o que quer, igreja. Amém? E principalmente falsos profetas. A palavra de Deus nos alerta inúmeras vezes contra falsos profetas. O que os falsos profetas falam? O que a gente quer ouvir. Amém? Esse profeta falou o que eles queriam ouvir? Não, ele deu uma resposta que eles queriam, mas não da maneira que eles queriam. Quem quer se levantar com um exército pequenininho e ficar frente a frente com um exército que pode eliminar eles na hora, esperando o grande livramento? Quem quer? Quem tem coragem? Quem tem fé para isso? Não é muito mais fácil falar assim, ó, nós vamos ficar aqui, o Senhor nos livra. Não é muito mais fácil? Mas eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que me posicionar. Agora você já imaginou? Você olha aqui, tem aquela multidão vindo ali, gritando, aquelas lanças, tudo quanto é trem, cavalo, espada. Aí você vai se posicionar e não fazer nada, só posicionar e olhar o grande livramento. Precisa ter o que para isso? E coragem. Fé e coragem para ver o livramento de Deus. Sem fé e coragem ninguém enxerga o livramento de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Como a gente está tudo muito bem sucedido, porque sempre ouviu os profetas e sempre confiou no que o profeta diz, isso aqui nem serve para nós. Versículo 21. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saísse à frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entonando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para... eu não entendi, vou explicar. Sabe o que a gente precisa fazer? Mais do que o Senhor nos pede. Amém? Mas eu preciso obedecer a Deus, e obedecer a Deus é difícil. Chegar de frente da frente de batalha com um exército pequeno, dependendo de Deus para ter vitória, é uma coisa. Agora chegar diante da batalha com um exército pequeno e ainda sem arma, com instrumento, cantando e adorando, é outra coisa. Amém? Então a gente precisa fazer além do que Deus nos pede para fazer, mas não além para nós, é além para Ele. Amém? Deus não falou, fica quieto, aí eu vou pegar uma espada e vou ajudar Deus. Não. Deus falou, só fica quieto e observa. Mas eu vou ficar quietinho? Nada, eu vou ficar adorando e observando. Amém? Adorando e observando. Não, fica quietinho, não, fica quietinho não. Adora e observa. Amém? Continua o texto, diz assim, ó. Versículo 22. Quando começaram a cantar. Vamos lá? Quando começaram a cantar e a dar louvores, olha o que aconteceu. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou uma emboscada contra os soldados de Amon e de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. E eles foram
derrotados. Então dá uma olhada, igreja. Enquanto o povo de Deus canta e adora, o problema é resolvido, é destruído. Amém? Por quê, igreja? Porque isso chama-se paz que excede todo o entendimento. E essa paz a gente consegue aonde? No centro da vontade de Deus. É lá que está a paz, no centro da vontade do Senhor. Amém? Vamos lá? Vamos finalizar? Olha que bênção, ainda sobrou tempo. Olha que bênção. Olha que maravilha. Versículo 26. No quarto dia, eles se reuniram no vale. Qual que é o nome do vale, igreja? Vale da Bênção. Nome sugestivo. Pensa no vale que tem um nome bonito, né? No quarto dia, eles se reuniram no Vale da Bênção. Onde fizeram o quê? Louvaram a Yahvé, o Senhor. Por esta razão, até os nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. 27. Mais tarde ainda, sob a liderança de quem? Josafá. Todos os homens de Judá e Jerusalém retornaram de que maneira, igreja? Retornaram de que maneira, igreja? Retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara. Com que, igreja? Com que? Parece que eu esqueci de plenidade. Com plenitude de alegria. O que é plenitude de alegria? Uma alegria completa. Igreja, eu vou falar para vocês. Não é fácil sentir uma alegria dessa não, hein? Às vezes a gente se alegra por um lado, mas sempre tem um B.O.zinho do outro, né? Davi ficou contente que venceu a guerra, mas o filho dele morreu. Então sempre tem um qualquerzinho. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que o Senhor deu o que para eles? Uma plenitude de alegria, ou seja, uma alegria completa. Vamos continuar aqui. Plenitude de alegria, dando-lhes a vitória sobre os seus inimigos. 28. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram aonde, igreja? Olha que legal. Olha que legal. Você vê como que é interessante, né? Primeiro eles estavam acuados, depois eles enxergaram o milagre, viram a vitória, eles voltaram exultantes, plenos de alegria, mas não foram festejar nas suas casas, não. Não foram fazer churrasco, não foram se embriagar, não foram... Não. Aonde que o povo se alegra? Na casa de Deus. Ah, pastor, mas eu não fico contente na casa de Deus. Na casa de Deus, na verdade, me dá preguiça, sono e vontade de ir embora. Sabe por quê? Porque você está sozinho na casa do Senhor. Você precisa estar com o dono da casa, porque o dono da casa gera alegria. Então, quando a gente está sozinho na casa do Senhor, a gente fica desse jeito. Mas quando está com Ele, alegria em plenitude, satisfação. E outra coisa, a gente não tem vontade de ir embora. Ah, é, pastor? Não tem. Porque o pastor é chato, mas Deus é maravilhoso. Então, agora quando você vem por causa do pastor, fica doidinho para ir embora. Continua o texto e diz assim, ó. Vamos lá? Entraram na cidade de Jerusalém, se dirigiram aonde? A casa de Yahvé, para não ficar dúvida, né? Ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. Aí, igreja, veio o mais interessante. Aí, olha que coisa louca, olha que fantástico. Isso aqui é a palavra de Deus, fala a verdade. Se você estiver prestando atenção e não estiver se maravilhando com essa palavra aqui, não tem cabimento. Olha o que aconteceu. Depois disso tudo, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. Igreja, só de saber o que Deus fez, gerou temor a quem? Em todas as nações. Amém? Que queria, eu estou com vontade de guerrear contra Israel.
que aconteceu lá? Ixi, deixa quieto, né? É melhor ser amigo de Israel. E no versículo 30. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu. Quem concedeu a paz? O seu Deus lhe concedeu a paz. Aonde? Em todas as fronteiras de suas terras. Amém? Igreja, é fantástico ou não é fantástico? Sim ou não? É maravilhoso, não é maravilhoso? Tá bom, igreja? O que vocês acham? Como é que ficou a vida de Josafá? Ficou boa? Ficou maravilhosa? Ficou bênção? Agora só vai o spoiler para quinta-feira. Será que ele estava achando bom isso aqui? Será que a gente está satisfeito com a plenitude de alegria no Senhor? Será que a gente está satisfeito em ficar sem lutas? Será que a gente está satisfeito em ficar no centro da vontade de Deus? Sabe o que a gente precisa? Se manter. Amém? Se manter. A gente, eu já falei isso, a gente que eu falo, nós somos assim. Na palavra de Deus, o povo de Deus era assim. Ó, como que é? Altos e baixos. Altos e baixos. O que é o alto? Obediência a Deus. O que é o baixo? Desobediência. Obediência, desobediência. Obediência, desobediência. Junto com esse movimento, o que está? A nossa vida. Vida plena, vida derrota. Vida plena, vida derrota. Vida plena, vida derrota. Porque existe um provérbio mudando que diz: quem procura, acha. E a gente procura problema. E quem procura problema, encontra. Porque problema é o que mais tem no mundo. E aí, igreja? A palavra de Deus diz no versículo 35. Primeiro, antes da gente ler o 35. Antes da gente ler o 35. Qual que foi o problema que ocasionou toda essa tragédia que poderia ter vindo sobre Judá e Jerusalém, se o Senhor não tivesse intervido? Qual foi a causa? Aliança errada com Acabe. Essa foi a causa? Ele sabia? Por que ele sabia? Porque o profeta falou na cara dele, né? O que você tem que estar fazendo isso aí? Mas a gente, como ele mesmo disse, a gente acredita nos profetas e a nossa vida é maravilhosa. Não foi isso que ele falou? Foi, né? O que ele falou? Ó, ele falou aqui, ó. Confia nos profetas do Senhor e sereis bem sucedidos. Ele sabe o que tem que ir, mas será que ele faz? Você sabe o que tem que fazer? Sabe ou não sabe? Mas será que você faz? Ou você finge de bobo? Estou falando do Josafá, não é de você não, tá, crente? Aí o Josafá fez o que no versículo 35? Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de quem? Do Acasias, porque o Acabe morreu, vem outro no seu lugar, sim ou não? Aí ele se tornou aliado de quem? De Acasias. E o Acasias era o quê? Rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Gente, parece até brincadeira, não parece? Mas sabe o que me revolta? É que às vezes nós fazemos igualzinho. Acabou de ouvir, acabou de saber, sabe o que tem que fazer, mas continua, rapaz. Não perde uma oportunidade de cair numa fossa. Não perde uma oportunidade de ficar até o pescoço dentro da fossa. Rapaz do céu, acabou de ouvir, viu o agir de Deus, viu a mão de Deus. Tá tudo bem, ele nem precisa de fazer uma aliança. Tá, o reinado está prosperando, a bênção do Senhor está sobre eles. Aí o cara vai e me faz o quê? Depois desse acontecimento, o rei já tornou o quê? Um aliado. Aí, no 36 diz assim, ó: eles fizeram um acordo. Para quê? Construir navio que fosse até Tarsis na Espanha. Os tais navios eram capazes de vencer grandes marés. Foram construídos em Ezion-Geber. Está lá sossegado Carlos Eduardo, com a bênção na mão. O cara é rei. Judá está prosperando.
está tudo muito bem. Aí ele fala, vamos aumentar a renda. Vamos fazer uma renda extra. Com quem? Com uma pessoa que tem a vida cheia de iniquidades e maldades. Ah, pastor, eu vou fingir que eu não sei o que é isso. Então eu vou te falar. De que jeito que vive o povo sem Deus? Bebedeiras, orgias, prostituições, defraudações e pecados em geral. Amém? E etc, e etc. Por que etc, e etc e pecado em geral? Porque às vezes a iniquidade do cidadão eu não falei, aí você vai fingir de bobo e falar que o pastor não falou. Mas resumindo, não tem aliança com Deus, não tem como ter uma vida de perfeição. Por quê, pastor? Porque o que nos livra do pecado é estar com Deus e o temor do Senhor. Se eu não estou com Deus e não temo a Ele, eu vivo uma vida de iniquidade e pronto. Ah, mas fulano é bom, mas está pecando. É bom, mas está com a vida de iniquidade. É bom para quem? É bom aos olhos de quem? É bom comparado a o quê? No padrão da onde? Como que a gente sabe se uma pessoa tem uma vida plena diante de Deus? Padrão Bíblia, né? Os gramados é padrão FIFA, que é bom, né? Então isso aqui é padrão Bíblia. É bom? Padrão Bíblia. Ah, fulano é gente boa, mas não tem Deus. Que gente boa? A bondade vem da onde? De Deus. Como que a pessoa é boa e não tem Deus? Ele é melhor que Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se há, a palavra de Deus diz o seguinte: se há alguma coisa boa, alguma coisa relevante, se há algo de bom nesse mundo, provém de quem? De Deus. Aí o cara não tem Deus e é bom. Como? Estou falando desse maluco aqui, estou falando das suas alianças, não. Estou falando aqui desse rei aqui, viu, igreja? Do rei Acasias, é dele que eu estou falando. Você pensou que era do pessoal que você está fazendo aliança, né? Mas não é não, é do rei Acasias. Amém? Aí o que eles fizeram, igreja? Um acordo. Fazer um acordo. Isso aqui é só o spoiler para quinta-feira, tá? Fizeram um acordo, vamos fazer esse navio. Entretanto, igreja, versículo 37. Entretanto, Eliezer, que era um profeta, profetizou contra o rei Josafá. Amém? Então, olha como é interessante. A gente marca o plano para segunda-feira. No domingo, Deus fala. Amém? E o que a gente faz, igreja? Continua com o plano. O problema é esse. A gente continua com o plano. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe, mas não faz. Continua com a aliança, continua com o plano, continua com o que não tem que continuar. Continua sem ouvir a palavra de Deus, sabendo que tem que fazer e não faz. Vamos ver o que acontece? E o profeta profetizou dizendo, e olha o que é interessante. Esse mesmo cidadão aqui, o Josafá, falou o quê? A gente tinha que fazer o quê com os profetas? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Confia. Esse mesmo cidadão mandou a gente confiar nos profetas. E aí um profeta do Senhor veio falar com ele. E ele acabou de falar: povo, confia nos profetas. Aí o profeta veio falar com ele. O que o profeta falou? Eis que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias. Igreja, por que ele se arrebentou no início da palavra que a gente ouviu? Porque se aliou a Acabe. E agora vem o profeta e fala assim, ó: o Senhor destruiu tuas obras porque te aliaste a Acasias. E os navios se despedaçaram e naufragaram a caminho de Tarsis. E aquele tratado, que tratado que é? Comercial, jamais pode ser concluído. O que é jamais pode ser concluído?
tudo que eles tentavam fazer dava errado. E às vezes a gente está assim, igreja. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que a pessoa ainda ia fazer? Orar para Deus para dar certo, sendo que Deus está falando que vai dar errado. A gente quer que dê certo o que Deus já mandou parar, já mandou eliminar, já mandou acabar, mas a gente insiste para que essas coisas possam dar certo. Mas vai dar certo? Esse tratado, ou melhor, aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Vocês estão entendendo? E agora nós estamos falando de uma aliança comercial. Amém? É o ímpio que é sócio do crente. Vai dar certo? Não vai dar certo. Segundo quem, pastor? Segundo a palavra de Deus. Não vai dar certo. É o crente querendo prosperar junto com o ímpio. Sabe o que acontece? O ímpio em sua impiedade caminha, e o crente se arrebenta, porque Deus não quer você junto com o ímpio. Amém? Ah, pastor, eu não entendi. Então continua sem entender. Continua. Não confia no que o profeta está falando para você, não. Continua. Seus planos estão bem sucedidos? Então, está tudo dando certo? Continua. Ai, não acredita não. Sabe o que a gente ouve? Não é bem assim. Então não é bem assim. Está dando certo? Não está? Está tudo maravilha? Por isso que não é bem assim. Ah não, pastor, está dando certo não. Por que não está dando certo? Porque é bem assim, de acordo com a palavra. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor usou essa manhã para trazer respostas. Amém? Só que para ouvir resposta de Deus nós precisamos de duas coisas fundamentais. Primeiro, ouvir, e depois acreditar. Primeiro ouve, depois acredita. E depois, pastor, se move e se posiciona. E depois, pastor, é só parar e observar o que Deus vai fazer. Pastor, não fez ainda. Ou você não ouviu, não deu atenção, ou você não acreditou no que ouviu, ou você não se posicionou. 3 coisas: ouvir, acreditar e se posicionar. E ver. E não sou eu quem está dizendo. Quem está dizendo? A palavra de Deus. Ouve, acredita e se posiciona. Amém? Mas para que, igreja? Se posicionar de que forma? De acordo com a vontade de Deus. O que a gente faz? Se posiciona de acordo com a nossa vontade. Aí dá ruim. Tudo que a gente vai fazer. Vou falar um pouco, está chovendo mesmo, não vai embora agora? O que acontece? Tudo que a gente vai fazer e coloca o eu acho, dá ruim. Sabe o que a gente tem que colocar? Senhor, o que eu tenho que fazer? Se vocês analisarem, e eu pulei esses textos porque nós não tínhamos tempo, mas quando ele restituiu os sacerdotes, sabe para que era? Para instruir o povo nas suas decisões, naquilo que eles deveriam fazer. E por que eram os sacerdotes que instruíam? Porque eles instruíam de acordo com a palavra. Então os sacerdotes davam a direção para o povo de acordo com a palavra. Para quê? Para tudo fluir. Amém? Só que o que acontece? A direção não é ouvida, não é colocada em prática, e a gente não enxerga o mover de Deus, não enxerga o livramento do Senhor, porque tem etapas até chegar no livramento. Então a gente precisa passar por essas etapas, acreditando, dando crédito, confiando quando a gente ouve a voz de Deus, e não confiando no que a gente acha ou pensa. Toda vez que eu for fazer uma aliança,
toda vez que eu vou tomar uma decisão, todas as vezes, todas são todas, o que eu preciso fazer? Colocar diante de Deus. Amém? E aí Deus me fala, por quê? O que eu acho que não tem nada a ver para mim, pode ser muito importante para Deus. Vocês estão entendendo? O que eu acho que não tem problema, pode ser que eu esteja quebrando um princípio, porque eu acho que não tem problema. Pode ser que eu esteja quebrando uma ordenança, pode ser que eu esteja quebrando uma direção de Deus, e eu acho que não tem nada a ver, porque é a minha vontade. Eu acho muita coisa também. Tá tendo o campeonato lá em Tirapuã, tá tendo? Campeonato de futebol, bem na hora do culto. O que eu acho? Que a gente precisa mudar o culto de dia nos dias do torneio, para que as pessoas possam ouvir. Isso é quem acha? Eu acho. É pecado mudar o culto de dia? Sim ou não? Claro que não. Mas é o que Deus acha? Não. Porque eu coloquei diante de Deus. E o que Deus acha? Deus não acha, Deus tem certeza. Deus entende que se as pessoas não estiverem comparecendo, vamos orar. Então, a gente precisa enxergar as coisas. Talvez é uma oportunidade do exército guerrear. Então, a gente precisa ficar sempre atento ao que está acontecendo e perguntar para Deus. Porque o que eu acho, não é sempre o que eu acho é imoral ou ilegal. Às vezes o que eu acho é legal e é moral, mas não é a vontade de Deus. Então não adianta nada o que eu acho. Ah, eu acho que não tem problema. Você acha? E o que Deus acha? Não é verdade? E o que Deus acha disso? A ética é algo fundamental. Você acha que tem problema vir alguém de outra igreja aqui e a gente insistir para ele ficar na nossa igreja? Você acha que tem problema? É um problema isso? Não. Reino é reino. Mas o que a ética diz? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que insistir para a pessoa ficar lá onde ela estava, desde que seja um lugar de Deus. Aí se não tiver jeito e for para ela direcionar aqui, quem que vai trazer ela? Deus. Porque se for a vontade de Deus que a pessoa saia de algum lugar e venha para cá, eu não posso me opor. Mas se for a vontade dela, eu não posso apoiar. Porque a vontade dela não é o melhor para ela. A melhor para ela é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que eu acho não importa. O que importa é o que Deus quer, o que a Bíblia diz. Amém? Estão entendendo? Eu só estou dizendo aqui para vocês coisas superficiais, mas é para vocês meditarem. Porque como a igreja é pequena, tem coisas que eu não posso falar aqui de cima, eu vou ter que falar particular. Mas é para todo mundo meditar no que eu estou dizendo. Então, tem coisas que a gente está fazendo que está contrariando princípios. Tem coisas que a gente está fazendo que está desagradando a Deus. E não é em si algo errado diante dos homens, ou errado diante da minha consciência, mas é errado diante de Deus. E isso está atrasando o meu lado. E isso está fazendo a minha vida parar. E eu não estou compreendendo. Amém? Glória a Deus por isso. Coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Quero derramar sobre a sua vida.